Uma vez a gente vai para Brasília porque o Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade afastar de forma cautelar o ministro Marco Buzzi, acusado de importunação sexual. A repórter Janaína Camelo chega ao vivo aqui no nosso jornal Jovem Pan para trazer mais detalhes. Janaína, seja muito bem-vinda, uma boa noite para você. Muito boa noite para você, Cássio. Pois é, essa informação foi anunciada por meio de uma nota pelo STJ por essa decisão, informando dessa decisão do colegiado, uma decisão unânime, então, pelo afastamento cautelar do ministro. E aí a nota diz que durante esse período ele fica impedido de usar o seu local de trabalho, ali o gabinete, o veículo oficial e todas as outras prerrogativas ali inerentes ao exercício da função, enquanto não se conclui uma sindicância interna que foi aberta para apurar denúncias. Não é mais uma denúncia, tem mais de uma denúncia por importunação sexual contra o ministro. E aí, nessa mesma sessão, os ministros decidiram marcar uma próxima para o dia 10 de março. Então, daqui a um mês, aí sim, nessa próxima sessão, a depender do que foi concluído, do que foi investigado, do resultado dessa sindicância, aí eles vão deliberar sobre esse assunto. Essa reunião, essa sessão extraordinária, Cássio, foi agendada de última hora, tá? Logo depois que chegou uma segunda denúncia contra um ministro, e essa denúncia de uma ex-funcionária do gabinete dele, não é baseada só em relatos, em documentos também, foram denúncias consideradas muito graves, e ela diz também nessa denúncia que chegou a relatar essas investidas por parte do ministro aos seus superiores do gabinete, mas que nada foi feito, nenhuma medida foi tomada na ocasião. Hoje também o ministro Marco Buzzi entregou um atestado médico, apresentou um atestado médico psiquiátrico, na verdade, de 90 dias. Também enviou uma carta para os colegas, para os magistrados, negando os crimes. A defesa dele também criticou a decisão do colegiado pelo afastamento, dizendo que se tratar de um arriscado precedente. E aí, Cássio, os 3 ministros do STJ foram sorteados, ali escolhidos por sorteio para conduzir esse processo de sindicância, os ministros Francisco Falcão, Raul Araújo e Antônio Carlos Ferreira. E aí uma eventual pena administrativa, a depender do resultado da sindicância e da decisão ali do STJ no dia 10 de março, aí fica a cargo do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que pode optar, por exemplo, pela aposentadoria compulsória. Neste caso, o ministro Marco Buzzi continuaria recebendo os proventos dele, dependendo ali do cálculo do quanto que ele contribuiu para a Previdência nesses anos. Só relembrando, a primeira denúncia contra o ministro partiu de uma jovem de 18 anos de idade, que é filha de um casal de amigos do ministro, que passou férias numa casa de praia dele, no litoral de Santa Catarina. E essa segunda denúncia, então, dessa ex-funcionária do gabinete. Esse caso também está lá no STF, tá? Na relatoria do ministro Cássio Nunes Marques. Até antes dessa segunda denúncia, Cássio, é importante destacar isso, havia a expectativa de que esse caso podia não ficar no STF, podia descer para a primeira instância, porque não tinha relação, a primeira denúncia não tinha relação com a função, não teria sido cometido o crime no exercício de função, da função do ministro, O ministro do STJ tem prerrogativa de função e o órgão responsável ali por esse julgamento é o STF. Agora, com essa denúncia, como era uma funcionária do ex-gabinete dele, então esse cenário acaba mudando um pouco aí. Casos. Perfeito, Jana. Obrigado pelas informações. Dora Kramer, é um assunto extremamente sensível, delicado, complexo, que necessita de uma investigação ampla, uma sindicância aberta dentro do Superior Tribunal de Justiça, mas chama muita atenção que na noite anterior o presidente do STJ convocou essa reunião extraordinária e logo na manhã de hoje, por unanimidade, acabaram então decidindo pelo afastamento do ministro. Devido à gravidade do assunto, essa agilidade também chamou atenção, Dora. Sem dúvida alguma, eu acho, a mim não chama atenção porque eu acho que é uma reação natural, necessária e óbvia para a gravidade do caso. São 2 denúncias com dados substantivos, Então, para que isso não caberia nenhum tipo de postergação. Então, o STJ fez o que deveria ser feito. E a partir de agora é ver como é que vai ser o andamento dessas
dessas investigações, prova daqui, prova dali, há depoimentos, como trouxe a Janaína, há depoimentos, mas há relatos, mas também há documentos que a gente não sabe ainda de que natureza, mas de qualquer forma é isso. O STJ fez o que deveria ser feito. Vilela, te chama atenção também essa questão da agilidade pelo fato de ser, de forma unânime, esse pedido de afastamento do ministro? Sem dúvida, né? Quando se trata de algo envolvendo um ministro de uma corte superior, chama atenção a celeridade, a agilidade com que isso tem avançado e, inclusive, o fato de termos tido uma votação unânime nesse sentido no STJ. É algo que preocupa, sem sombra de dúvida. Os elementos que têm sido divulgados são elementos de gravidade. Agora, é importante que a análise seja feita de uma clara, de uma forma isenta, no sentido de se averiguar qual é o tamanho, pelo menos, da culpabilidade ou não, da existência de elementos que possam indicar a culpabilidade ou não. O fato é que, enquanto isso aconteça, nada mais correto que o ministro esteja afastado para que a corte não venha, de alguma forma, a ser maculada por conta das investigações e dos fatos que vão acabar vindo a público agora, ao longo dos próximos dias.